Olá pessoal, eu sou o Marco Aurélio do canal Dicas do Aurélio para mais uma aula aqui do projeto Cooperação e Produtividade em Tempos de Crise com Alessandro Trovato. O Trovato já está inclusive compartilhando a tela dele, a gente vai inverter, vamos tirar aqui a tela do Trovato e colocar a minha, ok? Então o ícone que vocês estão vendo abaixo, esse ícone que o Trovato vai clicar agora, parar de compartilhar, já parou, ficou apenas na tela dele. Eu vou clicar aqui para compartilhar, vou colocar a área de trabalho toda, ok? E a partir de agora vocês já estão vendo minha tela aqui do Windows Explorer. Eu vou dar um clique na janela do Trovato para poder voltar. E aí, Trovato, beleza? Tudo certo, Marco? Vamos lá para mais uma aula. Show! Então vamos lá, gente. Hoje a aula será sobre equipes. Na aula passada a gente esgotou os principais assuntos de chat e hoje nós vamos falar dos principais recursos de equipes. Então, equipes é um recurso criado dentro do Teams para que permita que você trabalhe como se fosse um departamento virtual, compartilhando documentos, compartilhando suas telas, trazendo as pessoas de outros departamentos e consumindo documentos que você queira ali, sem uma intervenção do TI, por exemplo, realizando videoconferência, audioconferência, entre outros recursos e aplicativos que nós vamos comentar aqui. Então, na aula de hoje, nós vamos começar primeiro com a criação de uma equipe. A equipe... Marco, sim, pode falar. Deixa eu só complementar. Claro. Olá, pessoal. É bom estar aqui no canal do Marco Aurélio. Vamos lá. As equipes é um conceito talvez um pouco abstrato, porque nós estamos acostumados a pensar numa equipe aqui, dentro de uma sala. Nós vamos reunir algumas pessoas numa sala de reunião para discutir sobre um determinado assunto. Quando nós estamos pensando em ferramentas de produtividade e cooperação online, o ideal é que nós começamos a mudar o nosso pensamento, a nossa rotina do dia a dia e trazer o conceito de equipe para esse mundo virtual. Então, quando você pensar em um projeto, quando você pensar em uma atividade que precise de um conjunto de pessoas para executar aquela ação ou aquela atividade, com certeza vocês vão precisar utilizar o recurso de equipe. Então, imagine, aqui numa sala de reunião, a gente reúne todo mundo para falar sobre um projeto. No Teams, a gente monta uma equipe para poder trazer esse pessoal para fazer a mesma coisa. Desculpa aí, Marco, mas era só um complemento para o pessoal mudar um mindset. Imagina, perfeito, é isso aí. Então aqui vocês vão perceber que nós já temos uma equipe criada, tá? E nós vamos criar uma equipe do zero e para poder detalhar todos os assuntos e o que pode ser feito dentro de uma equipe. Então, geralmente, na parte inferior, eu vou dar um zoom aqui, vou destacar para vocês, criar uma equipe ou ingressar nela. Eu vou dar um clique nessa opção e ele vai mostrar outros recursos que possuam na tela. Primeiro, uma nova equipe está aqui e do lado, se você já faz parte de uma equipe, quer divulgar o código para entrar naquela equipe ou alguém gostaria que você acessasse a equipe dele ou do departamento e quer compartilhar o código dessa equipe, basta colar aqui e você já ingressa automaticamente naquela equipe, ok? Então, criar uma equipe do zero, está aqui. Eu tenho as duas opções. Nessas duas opções, eu tenho que tomar muita atenção, porque se eu utilizar a opção criar a equipe a partir do zero, eu tenho que ter certeza que isso nunca foi criado, principalmente no SharePoint. Esse nome esteja totalmente disponível, ok? Então, só para exemplificar, ao clicar nessa primeira opção, ele pergunta se a equipe é privada, pública ou para toda a organização. Se todo mundo, aquelas equipes de comunicação do marketing, do RH, então eu posso criar uma equipe dessa, completamente aberta, para que todo mundo ingresse, apenas da empresa, que fique claro isso. Público, ele vai ficar também próprio, só que aí as pessoas têm que ingressar nessa equipe. E o terceiro, apenas quem eu escolher. Se eu clicar em privado, eu vou colocar o nome da equipe, uma descrição e criar a equipe. Mas eu gostaria de voltar só para comentar sobre esta segunda opção. Essa segunda opção, gente, primeiro, eu já deveria ter algo criado no meu SharePoint ou, de repente, algum grupo que o TI criou. Esse grupo pode ser um grupo do Office 365. Então, se já existe algo no meu SharePoint ou dentro do meu Office 365, esta opção estaria ativa.
e eu agregaria o recurso do Teams a esse item que já existe na nuvem, ok? Se eu clicar em equipe, eu posso escolher uma equipe já existente e simplesmente associar a minha equipe a essa. Então, nós vamos voltar e agora começar do zero. Então, é a primeira opção. A partir do zero, essa equipe nós vamos convidar apenas as pessoas, não vou deixar ela pública. E o nome da equipe, o Trovato que vai dizer. Qual o nome da equipe que nós vamos criar aí? Dica do Trovato, do Aurélio e Trovato. Ou melhor, vamos colocar na nossa dicas cara, você me pegou de jeito. Sou péssimo para isso. Vamos pensar numa bem criativa. Cooperação e produtividade. Perfeito, meu amigo, perfeito. Nossa, pegou de jeito. Tempos de crise. Nossa, ficou um nome gigante, mas tá ótimo. Só para vocês entenderem que tem que ter um nome de uma equipe, e esse nome, gente, ele principalmente, quando a gente colocar, sempre deixem uma descrição, para que serve. Porque às vezes as pessoas não colocam uma descrição e quem tenta acessar fala, mas eu estou sendo convidado para essa equipe, eu nem sei que equipe que é essa. Então coloque, a gente não está tendo o traquejo aqui de detalhar essa descrição, mas fique à vontade de depois vocês criarem com todos os comentários possíveis e imagináveis. Ok? Perfeito. Prontinho. Equipe criada. E agora eu vou convidar as pessoas para dentro da minha equipe. Então eu vou convidar aqui o Alessandro Trovato. E ele vai dar uma mensagem aqui do lado direito, ó, membro, ok? Eu vou colocar o Trovato como proprietário dessa equipe. É um outro fator importante. Quando vocês criarem uma equipe, é importante que toda a equipe tenha no mínimo 2 administradores. Sempre que um estiver indisponível, o outro estaria ali para fazer determinadas ações que apenas os proprietários da equipe conseguem tomar, tá bom? Eu vou colocar aqui também, Trovato, se você me permite. Claro. A Márcia. A Márcia, exato. E a Márcia vai ficar aqui como membro da equipe, tá bom? Perfeito. Então nós temos um membro e um proprietário. Então vou fechar. A equipe já foi criada, está aqui. Agora, Trovato, vai lá, assume. Muito bem. Então vamos lá. Com a equipe criada, nós temos aqui à esquerda do nome dela essa setinha. E ao clicar sobre ela, nós vamos ver um grupo já principal criado chamado de geral. Como o Marco bem orientou, esse grupo geral, ele não é um grupo onde você vai fazer as interações. Se nós abrirmos aqui, por exemplo, o nosso grupo anterior, esse não, o anterior, nós temos o grupo geral e uma equipe que o Marco criou chamado de Teams, para que nós pudéssemos discutir esse treinamento. No grupo geral, é como se nós tivéssemos um auditor de toda a nossa equipe. Todas as ações, alguns recursos de configurações importantes são feitos com base nessa configuração, nesse grupo geral. Tanto no nome da nossa equipe, quanto no grupo geral e na equipe Teams, nós também temos reticências, e ao clicar sobre elas, uma série de opções vão ser exibidas. Dentro dessas opções, Marco, então nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa nossa aula de equipes. Primeiro, vamos falar na parte de configuração. Depois, a gente pode falar um pouco mais na parte do uso, propriamente dito, da equipe e da manutenção dela, pode ser? Perfeito, maravilha. Então vamos lá. Lá na nossa equipe, no nosso grupo, nós vamos clicar nas reticências dela e nós vamos clicar sobre essa engrenagem, ou gerenciar equipe. Perfeito. Abrindo o gerenciar equipe, você vai encontrar um painel já completamente diferente com algumas abas. Na primeira aba, nós temos os membros. Nós temos os proprietários, que sou eu e o Marco Antônio, e convidados. Se nós ampliarmos, nós vamos visualizar também a pessoa convidada do nosso equipe. Dentro dessas opções, nós temos aqui o cargo, a função que a pessoa exerce dentro dessa equipe, e podemos também remover as pessoas clicando nesse objeto que aparece aqui na parte direita, quando posicionamos o mouse sobre um elemento da equipe. Além desses itens, você também pode adicionar, não necessariamente logo na criação, mas você pode adicionar membros à sua equipe também, posteriormente, clicando sobre o botão adicionar membro, que aparece aqui na parte superior direita da tela. Todas essas opções estão disponíveis para que você possa, como proprietário,
configurar com bastante atenção e com muito cuidado as equipes que você está formando. Atenção para não deixar a sua equipe pública, por exemplo, e tratar de assuntos confidenciais. Você tem que ter o controle exatamente daquilo que você está fazendo e produzindo para evitar que informações confidenciais, informações delicadas da empresa sejam vazadas em grupos que foram mal configurados. Então, muita atenção nesse caso. Certo, Marco? Certíssimo, Trovato. Os senhores têm alguma coisa a complementar? Marcas. Perfeito, é verdade. Marcas eu acho que nesse momento, como é uma novidade que veio aí fazem 15 dias aproximadamente, eu acho que faz toda a diferença aí comentar sobre marcas. Perfeito, eu não tinha nem reparado nela. Posso falar, Trovato, das marcas? Por favor. As marcas, reparem que se a gente posicionar o mouse sobre essa coluna, ele tem um gerenciar marcas, parece uma etiquetinha, parece etiqueta mesmo, né? Então, ao clicar, isso é o famoso hashtag. Quem conhece como tag, hashtag, é igual, é a mesma coisa. E aí eu poderia colocar aqui como um hashtag de diretoria. Imaginem assim, ó, diretoria, tá? Criar marca diretoria. E para o Trovato também eu vou colocar aqui como diretoria. Tá? Pelo menos aqui a gente está com status de diretoria, beleza? A Márcia, eu vou colocar aqui com status do financeiro. Financeiro. Muito bem. Então, eu já tenho essas duas tags. O que acontece? Na hora que eu fosse chamar, de repente, o Trovato e o Marco, eu poderia colocar @financeiro. E eu estaria falando com os dois, o Marco e o Trovato. Se eu quisesse falar, tudo bem, a Márcia só está a Márcia aqui como financeiro, mas imagine que tivesse uma equipe de 8, 10, 15 pessoas como financeiro, e eu já deixasse essa marca estabelecida. Ao taguear, olha, Márcia, José, Marcelo, Flávia, André, não precisa. @financeiro, e aí eu coloco a frase que eu quero. Aquelas pessoas serão notificadas. Isso é um recurso muito legal. Tá? Então, para notificar pessoas específicas, você pode usar o recurso da hashtag marcas. Muito bom, Marco, perfeito. Excelente esse recurso. Muito Fantástico. Bom mesmo. Não é? É surpreendente. Eu não tinha reparado nisso ainda, por incrível que pareça. Vamos lá. Solicitações pendentes. Teoricamente, não existe nenhuma aprovação de acesso à nossa equipe pendente. Se vocês observarem na tela, está na parte inferior escrito que nenhuma solicitação, quando as pessoas pedirem para ingressar em sua equipe, serão mostradas aqui. Ou seja, elas não entram diretamente, elas precisam de uma aprovação para que ela faça parte da sua equipe. Exato. Canais, quer conversar sobre canais? Canais. Hoje, toda equipe criada, ela só vem com um canal, conforme o Trovato já conversou, que é o canal geral. É padrão. Toda equipe, não tem, mas eu quero criar sem... Não, o geral é padrão. O geral, como ele disse, é o escrivão. Tudo que você faz de ações é salvo dentro do canal geral. Então, o próximo é que você já tem que pensar quais são os canais que a gente poderia colocar aqui. Então, Trovato, enquanto eu estou discorrendo aqui, pode ficar à vontade para criar alguns canais. Eu também vou criar um canal aqui. Enquanto ele está criando lá, eu também vou criar um canal aqui para vocês perceberem. Então, primeiro, o canal pode conter letras, números e espaços. É permitido fazer isso. Posso colocar um canal com muitos caracteres? Pode colocar. O ideal não seria, mas a gente não tem nenhuma tipo de restrição quanto a isso. Então, eu vou colocar um canal chamado de treinamento. Gosto muito do canal treinamento, porque todo tipo de equipe precisa de um canal treinamento. Seja interno, externo, mas tem sempre que treinar o colaborador. Então, por isso que eu vou colocar esse canal treinamento, vou colocar uma descrição conforme falado anteriormente. Eu coloquei um também, Marco, chamado financeiro budget. Perfeito. E abaixo nós temos privacidade. Privacidade, existe hoje uma diferenciação. Há cerca de 30 dias, nós não tínhamos essa diferenciação. Então, é uma novidade também. O Teams é um produto que está criando força muito rápido. A Microsoft agora, com toda essa ação
em torno do globo terrestre aí que está acontecendo, ela está atualizando muito rapidamente o Microsoft Teams. A partir da primeira semana de abril, vocês vão receber uma série de atualizações muito produtivas dentro do Teams. Inclusive, nós teremos aqui uma gravação específica para falar dessas novidades, ok? Perfeito. E aqui, na opção de privacidade, se eu escolher a opção privado, apenas as pessoas que eu convidar farão parte dessa equipe. Então, imagina que eu vou criar uma equipe e vou chamar apenas o Trovato para dentro dessa equipe. A Márcia nem vai ver que existe essa equipe chamada treinamento. Agora, se eu deixar como padrão, assim que eu criar, eu tenho como colocar esse canal automaticamente para o Trovato e para a Márcia. Eu faço com que apareça lá dentro da tela dele, porque senão ele fica como oculto. E às vezes eu estou comunicando muita coisa com o Trovato, mas ele não está vendo, porque o canal está oculto. Então, toda vez que você criar um canal, seria muito produtivo que você habilitasse esta opção. Então, na lista de todos os seus colaboradores, pares, pessoas que você colocou dentro da sua equipe, vai receber uma notificação já do canal disponível lá fora. Então, eu vou clicar em adicionar. E aí o canal já aparece aqui para mim. Era isso, olha. Ainda bem que o Trovato deixou dessa forma. E às vezes, gente, isso é comum. Passa despercebido, tá? Fica um canal oculto. Eu não sei, às vezes a correria do dia a dia, você acaba não clicando aqui. E mesmo que você clique, eu vou clicar aqui em financeiro budget, tá? Vocês vão reparar que ele está como itálico, correto? Eu vou clicar em treinamento. Olha, sumiu novamente. E toda vez você vai fazer isso, exceto se você parar o mouse em cima do budget aqui e tem um olhinho chamado mostrar. Aqui que está o truque. Essas cerejinhas do bolo aí que são colocadas, às vezes passam despercebidas e o usuário sofre por causa disso. Então, gente, assim que clicar no canal oculto, já habilita o mostrar. Ele vai ficar default e nunca mais vai desaparecer da sua tela. Ok, Trovato? Maravilha. Você falando sobre esse treinamento de equipe aí é bonito de se ouvir. Você manja muito bem, cara. Que isso, é muito legal. Vamos lá, gerenciando equipes também, nós temos as configurações, né? As configurações de um canal, eu cliquei ali nas reticências da cooperação. Nós temos isso, na mesma linha de cooperação e produtividade, nas reticências. Tá, não, eu estou em configurações sim, mas qual desses? Imagem de equipe vai começar? É isso mesmo, aí vamos pegar no comecinho, imagens de equipe. Perfeito, ótimo. E imagens de equipe, claro, isso já são, dentro do conceito de produtividade, nós não precisamos necessariamente perder tanto tempo com esse tipo de configuração, mas você também tem a possibilidade de atribuir imagens para os seus grupos. Caso elas não tenham, ele vai colocar as siglas, as iniciais, se eu não me engano, do primeiro e do último. Não, deixa eu ver aqui. O primeiro e o segundo mesmo. Na verdade é o E, né? Eu pensei que fosse o P. Eu falei, por que ele não colocou o P? Ele é inteligente pra caramba. Muito bem. Imagens de equipe, então, é a possibilidade que você tem. Se quiser alterar, basta clicar em alterar a imagem e o procedimento todos já conhecem, já estamos habituados a fazer isso. Permissões de membros. Podemos habilitar a criação de canal e a adição de aplicativos e muito mais. Quando você ativa ou abre as permissões, você pode ativar ou desativar um recurso, permitir ou não permitir que um usuário faça, por exemplo, que os membros criem e atualizem canais. Por padrão, todos os itens vêm marcados, ou seja, eles estão ativados. Se eu quiser inativar a possibilidade que os membros criem e atualizem os canais, basta desmarcar essa primeira opção. Consequentemente, você vai ver que as opções que estão atreladas a esse item principal serão desmarcadas também. E aí você pode fazer a configuração pontual de cada um desses recursos, de forma que os membros possam remover guias, remover aplicativos, aquilo que o Marco falou. Algumas empresas restringem lá nas configurações iniciais do canal a possibilidade de se adicionar aqueles aplicativos ou recursos complementares. É nas permissões que vocês vão conseguir fazer parte dessa limitação. Tudo certo? Perfeito. Permissões de convidado. Quando clicamos em permissões de convidado,
Como você reparou, nós temos a possibilidade de adicionar pessoas, convidadas para o nosso grupo serão adicionadas. E observe que esses dois itens não estão previamente configurados. Permitir que os convidados criem e atualizem canais está desativado. Normalmente o convidado ele está lá como ouvinte, ele vai participar, ele vai assistir, ele vai ver, mas ele não consegue interagir, criar canal ou ainda atualizar, e muito menos excluir canais, a não ser que você permita que um convidado de último momento faça ou tenha essas permissões. As menções, como o Marco falou, se nós abrirmos ali, vocês vão ver que podemos escolher quem pode usar as menções de equipe e canal. Os dois itens estão ativados, Marco. Eu, particularmente, não tinha visto esse detalhe antes. Tem alguma coisa que você queira explicar sobre eles ou não precisa? Tem uma pegadinha, na verdade, aí. Ah, Porque, como a gente está falando de equipe, dá a impressão que quando eu coloco assim, @Alessandro Trovato, vírgula, e começo a escrever uma mensagem, só você vai ver a mensagem. E não, é um equívoco. Eu estou escrevendo dentro de uma postagem de equipe. Então, como eu entendi. estou escrevendo numa postagem de equipe, a Márcia vai ver e todos os que estiverem ali vão ver. Só que qual é a atribuição? Qual é o responsável por aquela mensagem? O Alessandro Trovato. Tá? Mas diferente de um chat, quando eu coloco o nome da pessoa e só vai para aquela pessoa, na equipe todos estão vendo a mensagem. Só que o arroba e o nome que está na frente, a atribuição seria daquela pessoa de tomar ação daquele tipo de mensagem. Perfeito. Ô Marco, lembra que eu comentei sobre os emojis também, as figurinhas, né? Que nós tínhamos que Sim. usar com parcimônia. Olha que bacana. Pulando o código de equipe, dá para você tirar a diversão do pessoal, olha só. Dá. Dá sim. A primeira coisa que eu tiraria, acho que da minha empresa, seria essa possibilidade. E Eu sou mal. tem gente que vai ficar bravo. Pior que vai. Infelizmente, a gente tem que se acostumar com esses com esses tempos atuais, né? A comunicação está indo para a parte dos hieroglifos, voltando para os hieroglifos, né? Muito bem. Códigos de equipe. Compartilhe o código para que pessoas possam ingressar na equipe diretamente. Se nós abrirmos essa opção, eu posso gerar um código para que a outra pessoa, né, para que outras pessoas possam entrar na minha equipe. Marco, você vai clicar sobre gerar? Então, eu acabei de clicar, ele gerou já Legal. o 25 box 2M, tá? Gerou Ótimo. um código, só que tem uma exceção aqui. É. Essa exceção é bem interessante. Às vezes as pessoas não percebem, e aí ele copia isso no WhatsApp. Instala o Teams aí e coloca esse código aqui para você entrar na minha equipe. Só que o cara não tem nada a ver, o cara é de outra empresa, não tem nada a ver com a corporação. E aí a pessoa Exato. tenta falar, não funciona, não funciona. Porque naquela tela anterior que nós estávamos, eu falei para vocês, é possível criar a equipe ou entrar a partir de um código. É esse código que eu colaria dentro daquela tela. Só que um terceiro, um convidado que não faça parte dentro do nosso tenant, não tem como entrar na equipe. Ok? Isso é só interno. Perfeito, muito bom. E a segurança do próprio pacote, né? Não teria por que você ter uma tenant, uma organização configurada se qualquer pessoa pudesse fazer acesso externo a ela. Então, em matéria de segurança, a gente está bem calçado, né, Marco? Verdade, graças a Deus. Ainda bem, né? Ainda Em, bem. em configurações, nós temos as marcas, escolher quem pode adicionar marcas. Como o Marco falou, quando você vai adicionar membros à equipe, você escolhe qual é o papel que ele vai, ou a função que ele vai desempenhar naquela equipe. Todos os membros ou apenas os proprietários. Aconselhamos, a princípio, que você faça os testes, mas normalmente são os proprietários das equipes que conseguem fazer aquelas atribuições de marca. Concordo. Análise. Perfeito. Vamos lá? Você dá sequência? Análise. Cliquei. Pronto. Análise, como nossa equipe é novinha, né? Tá cheirando carro novo, né? Não tem nada ainda por enquanto. E isso daqui, gente, vamos trazer um viés de empresa agora aqui. Às vezes você cria equipe, tem um gestor que solicitou, olha, eu preciso de uma equipe e tal, vai lá, o Trovato criou a equipe. Tá. Aí, 15 dias depois, o Trovato entrou como
de repente apenas um espectador, né? Ele está como proprietário, mas porque ele criou a equipe, mas depois ele vai sair dessa equipe e deixar a equipe se virar sozinha. Aí ele olha, tá, 15, né? 15, 20, 30, 50 usuários, só que ele olha 0 mensagens, 0 aplicativos, 0, 0, 0, 0, e não tem gráfico nenhum, não tem uso, porque isso daqui depois de 2, 3, 4, 5 dias, ele gera quase que um Power BI aqui na tela, de tráfego de mensagens, gera um gráfico de linha e um gráfico de barras. E ele mostra, deixa eu ver se eu consigo mostrar na nossa, Trovato, É isso que na eu falei nossa para você. equipe do Teams. Põe lá. É legal, ele tem dados lá. Eu acho que lá já tem alguma coisa. Olha, isso, é isso daqui, ó. Então, já temos 2 usuários, uma mensagem, 6 aplicativos. Olha o espaço que está ocupando do SharePoint, 1.49 megas, né? Qual a função dos usuários ativos? Se eles estão acessando muito num determinado período, então está aqui a data, ó, o horário, as mensagens trocadas, e aqui embaixo tem o gráfico mostrando apenas aqui como mensagens. Tá? Ele vai mostrar, então, a atividade das pessoas e as mensagens que essas pessoas trocaram. Perfeito. Esse recurso da equipe, deixa eu ver aqui que eu saí da tela. Perfeito. Tá certo, vamos voltar para o novo lá. Ok, voltando para o novo. Para o novo. Pronto. E as configurações. Gerenciar equipe. Perfeito. Nessa parte da análise, né, Marco, é bem importante o gestor acompanhar de perto, e inclusive você pode mudar a periodicidade. Ao invés de 7 dias, também dá para se analisar o último mês, mudando o seletor de tempo, que é logo abaixo da cima da linha do resumo. Exato. Basicamente, é isso, é uma análise de como aquela equipe está se portando. E aplicativos, nós temos aí aqueles aplicativos que fazem parte da nossa tenant e também aplicativos que podem ser incorporados aí às nossas equipes. Quais recursos que você quer disponibilizar para a sua equipe? Então, você pode utilizar os recursos que já estão previamente configurados. Se você não tem interesse, por exemplo, que eles utilizam o Praise, aquelas medalhas, aqueles reconhecimentos, você pode simplesmente deletar esse recurso daquela equipe, clicando sobre o botão desinstalar. Ele pergunta se você quer desinstalar, desinstalei o Praise dessa nossa equipe. O SharePoint, com certeza, se vai haver compartilhamento de arquivos, as pessoas precisarão utilizar. Painéis do Power BI, o Planner, e se há interesse em adicionar outros aplicativos, na parte superior da tela nós temos o botão Mais Aplicativos, e aí você pode buscar numa ampla variedade, na mesma tela que nós vimos anteriormente de aplicativos, quais são os aplicativos que você vai disponibilizar para aquela equipe trabalhar. Voltamos à aula anterior, né, Marco? Onde nós passamos a lição de casa para a pessoa dar uma estudada em quais aplicativos que estão disponíveis aí para uso dentro do Teams. Verdade, Trovato. Eu acho que acabou, né, os itens aí da parte de configuração. Então, apenas ali em configurações, já que você falou sobre os aplicativos, lembra que o Trovato comentou que tem as permissões de membro e que, de repente, o membro permitir que os membros adicionem e removam aplicativos. Se o proprietário fez exatamente a desmarcação, desabilitou esse recurso, ele é o responsável daqui para frente em adicionar os aplicativos para a equipe. Porque senão Perfeito. A equipe não vai ter acesso nenhum. Né? E aí ele quer usar um Forms, não consegue, quer usar um Excel, um Planner, um Power BI, então assim, cabe a ele agora deixar estabelecido quais são os aplicativos que a equipe vai trabalhar, ok? E é interessante deixar um canal aberto, né, Marco? Quem sabe até mesmo criar um canal dentro da nossa equipe de solicitações, alguma coisa de análise. Por exemplo, a pessoa deu uma falta de um aplicativo. Se ela quiser chamar a pessoa direto no chat e fazer a solicitação com o proprietário, beleza. Se não, o ideal é criar um canal como se fosse um suporte, ajuda, ou um espaço, tipo um wiki, que a gente também vai falar posteriormente, um espaço de compartilhamento de informação comum àquela equipe ou àquela organização. Com isso, você vai conseguir manter a sua equipe utilizando as ferramentas dentro do ambiente, monitorando o trabalho com os gráficos que nós vimos, sem que ela tenha que sair para procurar essas soluções em outros aplicativos. Aí perde um pouco a função do Teams, né, Marco? Verdade, é verdade. É isso aí, mas perfeito, ótimo.
Se a intenção do Teams é funcionar como um hub de aplicações, então a gente tem que possibilitar o máximo de recursos para os nossos usuários, para que eles trabalhem o mais conectado possível. E assim, né, Marco? Logo na primeira vez que vocês forem utilizar o Teams, se você está usando agora, a partir desse momento, a ferramenta, vai ser necessário um tempo de aprendizado, porque muitas das configurações são por tentativa e erro. Você vai ativar, vai ver como a sua equipe vai reagir àquela mudança, àquela aplicação, e aí você vai moderando e vai ajustando pontualmente os recursos que precisam de mais foco, ou vai tirar aqueles que você está vendo que realmente não precisam, para deixar a sua equipe produtiva e eficiente, não distraída com aqueles emojis e aquelas figurinhas. Eu não me conformo com essas coisas. É isso aí, meu amigo. Eu acho que por hoje tá bom, senão nós vamos entrar na parte do uso das equipes, né? É isso aí. Eu acho que aqui fechou com chave de ouro. Então vamos lá. Fecha a tua tela. Eu vou compartilhar a minha para que você possa fazer a finalização da aula. Bom, pessoal, então a gente finaliza essa aula por aqui. Hoje a intenção era mostrar principalmente a parte de configurações das equipes, criação do canal das equipes também e alguns recursos que a gente normalmente não encontra nas enciclopédias por aí, né? Não, são assuntos que ficam meio que escondidos. Então a gente deixou aqui para vocês o melhor, só a primícia da parte de criação de canais e equipes, ok? É isso aí. Perfeito. Beleza. Muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar, deixar os seus comentários aqui, dar um like para que esse vídeo atinja cada vez mais pessoas e a gente consiga disseminar esse conhecimento de uma maneira muito abrangente. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.